Olá, boa tarde, meus alunos do sexto ano. Tudo bem? Eu sou o professor Fábio e hoje a gente vai trabalhar na disciplina de Educação Física com o conteúdo do histórico do xadrez. Como a gente tinha comentado na aula passada, era para vocês pesquisarem, para tentar descobrir algumas coisas sobre essa atividade. E o professor hoje vai dizer mais ou menos, de forma resumida, como é que surgiu essa atividade para que ela chegasse até os dias de hoje e o professor pudesse chegar aqui e contar a vocês. O xadrez é uma das atividades mais antigas que se tem na humanidade em relação a jogos de tabuleiro. Ele é um jogo de tabuleiro que foi criado no intuito de dar possibilidade de raciocínio, desenvolvimento do raciocínio lógico, da estratégia e do objetivo da precisão. Então, dessa maneira, nós podemos entender o xadrez como conhecer a história e o contexto mundial, regional e local do jogo de xadrez. O que nós sabemos do xadrez? Você conhece o jogo de xadrez? Como que é o jogo de xadrez? Vocês têm ideia? Alguns de vocês me comentaram que já viu as peças, os irmãos já jogam, viu pelo celular, pela internet. Mas enfim, você conhece a história do xadrez? Será que nós temos ideia de como esse jogo foi criado? Como é que chegou até os dias de hoje? Dizem que as peças do xadrez, os movimentos, a partida, eles exemplificam as relações de todos os tempos durante nossas vidas. Então, que tal conhecer um pouco mais sobre essa história do xadrez? Então, quando você pensa no xadrez, ele representa a guerra ou a disputa entre dois reinos, o reino branco e o reino preto. E desta maneira, ali foi representado através das peças, e depois eu vou contar uma historinha de uma lenda que conta sobre a invenção do xadrez. Essa pessoa que desenvolveu esse jogo, ela foi muito feliz, porque ela representou ali naquelas peças todo o cotidiano de um reino. Através das torres, colocou lá as fortalezas, onde o rei era protegido. Também representou ali os cavalos, porque naquela época não existia o combustível, e daí o cavalo era a força motriz dos exércitos. Também colocou ali os bispos. Quando nós assistimos algum filme da Idade Medieval, nós conseguimos ver que o rei toma decisões baseadas na espiritualidade desses magos que trazem para ele as soluções ou as respostas mais adequadas. Então, ali também está representado através do bispo. E junto, comandando esse exército, nós temos o rei, que é o comandante deste reino, e ao lado dele nós temos a rainha, que embora não tenha o valor igual do rei, porque quando se perde o rei, se perde a partida, a rainha é a peça com maior mobilidade dentro do tabuleiro. Ela é a peça que consegue se movimentar de uma ponta a outra em todas as direções possíveis do jogo de xadrez. E à frente de cada peça que o professor falou para vocês, a torre, o bispo, o cavalo, o rei e a dama, existe o que tem em todos os exércitos. O que nós temos mais nos exércitos? O que vocês acham que tem mais? Tem mais comandantes? Isso, Bruno, soldados. O que tem mais nos exércitos são soldados. Então, para cada peça, essa que o professor falou para vocês, existe um soldadinho que vai proteger essa peça. E esse soldado nós damos o nome de peão. E esse peão acompanha essa peça até o outro lado do tabuleiro, sempre protegendo ela dos ataques das peças adversárias. Mas além disso, de todo esse contexto de cidadania, de sociedade, entre um reino e outro, disputando ali um espaço para poder atingir seu objetivo. O que mais que o xadrez a gente pode entender sobre o xadrez? Não se sabe bem ao certo a origem do xadrez, mas acredita-se que ele tenha surgido na Índia. Então a Índia é o país lá pelo século V ou VI depois de Cristo. E naquela época ele se chamava chaturanga. Esse era o primeiro nome que se tem em notícia escrita do jogo de xadrez. Depois disso ele passou a ser jogado na Pérsia, onde hoje é o Irã. E logo após se espalhou aí pelo mundo todo. Mas conta uma lenda que é uma das histórias mais contadas acerca da história do xadrez, que
retrata a seguinte história. Existiam dois reinos, naquela época lá, onde essa lenda foi contada, haviam disputas territoriais por terras, né? Como se fosse aqui na nossa localidade, nós e Paulo Freitas, com o reino ali de Paulo Frontin, que é o nosso vizinho. Onde é que é a divisa entre nós e o reino de Paulo Frontin? É no rio Carazinho, que é da nossa região aqui. Mas digamos que naquela época não existiam as divisas definidas. Então o pessoal faziam disputas, guerravam, tinham batalhas para aumentar o poderio do seu rei. E foi dessa maneira que houve um período de paz, acalmou-se esses problemas, e esse sultão, que era aí o dono desse reino, ele se sentiu enfadonho, sem muito o que fazer, não percebia, não estava vendo muita graça naquela calmaria, entre aspas, né, entre os dois reinos, e ele resolveu, de forma um pouco prepotente, fazer a seguinte oferta, que lançou um concurso no reino, que quem inventasse algo que pudesse distraí-lo, ele daria como prêmio aquilo que a pessoa quisesse. E essa notícia se espalhou de forma muito grande em todos os reinos da região, e daí os entendidos, os estudiosos, os cientistas, começaram a se interessar em inventar algo que pudesse distrair esse sultão. E a partir disso, várias pessoas trouxeram seus inventos para que o sultão analisasse. Mas ele, olhava um, olhava outro, e acabava não se agradando muito. E estava meio que quase desistindo da ideia deste concurso que ele tinha lançado para que alguém inventasse algo que pudesse distraí-lo. Até que, numa manhã, um pastor de ovelhas, uma pessoa humilde, muito simples, chegou até ele e apresentou o jogo do xadrez. Que é esse jogo que o professor já reportou para vocês, que representava todas essas peças, as torres, o bispo, o cavalo, ensinou o sultão a jogar, e o sultão gostou muito do xadrez, aprendeu a jogar e resolveu, pelo gosto que teve, pela felicidade que aquilo o tocou, resolveu declarar então o velho Cissa o vencedor do grande concurso. E claro, como havia prometido, palavra dada, a palavra tem que ser cumprida, ele disse que o Cissa podia pedir o que ele quisesse como recompensa por ter tido vencido o concurso. E o Cissa, o sultão, imaginando ali algumas moedas de ouro, que eram as riquezas mais desejáveis da época. E o Cissa surpreendeu mais uma vez. O Cissa não quis ouro. O Cissa disse o seguinte, que o senhor pega e coloque na primeira casa do xadrez 2 grãos de trigo. E na segunda casa, 4 grãos. Na terceira, 8. Na quarta, 16. E que vá se dobrando até o final da 64ª casa. E o sultão disse, mas meu Deus, como que um homem tão inteligente, capaz de formar um jogo desse, vem me pedir coisas tão simples como essa, já imaginando ali em 4, 5 algumas sacas de trigo. E pediu então que os matemáticos do reino fizessem logo esse cálculo para que ele pudesse se ver livre dessa dívida então com o velho pastor de ovelhas. E aí que veio o grande problema, porque os matemáticos começaram a fazer as contas e começaram a multiplicar e dobrar e dobrar e dobrar, como o Cissa havia pedido, e eles chegaram a um número fantástico de 18 quinquilhões, 456 quadrilhões, 744 trilhões, 70 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Meus amados alunos e alunas, isso era uma produção para mais de 60 mil anos, dito aos feitos da época. Não havia colheitadeiras, não havia plantadeiras, a fertilidade da terra era muito fraca, muito pobre, então não havia, de maneira nenhuma, como pagar o velho Cissa. E aí que o sultão teve a grande lição da sua vida, pela sua prepotência de dizer que pagaria o que as pessoas pedissem. Ficou com uma dívida eterna com o Cissa. Não havia como pagá-lo em sacas de trigo. E aí, como não havendo o pagamento como na forma haviam combinado, ele resolveu nomear o Cissa, o seu representante, como primeiro-ministro deste reino. Mas a grande lição foi essa. O xadrez deu essa grande lição nesse sultão, que era um homem muito rico, e não entendia, né, que a sua riqueza não era capaz de comprar tudo. Então essa é uma das histórias bonitas, charmosas do xadrez. E temos outras situações onde o xadrez
né? Ele transforma a nossa vida, ele ajuda no raciocínio lógico, nas alegrias, desenvolve a concentração, a coordenação motora, a sociabilidade, o poder de decisão, a criatividade, melhora a autoestima, o pensamento lógico, a capacidade de análise, a atenção e a memória. Todas essas qualidades são muito importantes para qualquer pessoa que queira ter sucesso no mundo de hoje. Vocês vão descobrir com o professor que vocês estando aqui na escola para buscar essa formação, o que é que vai diferenciá-los no mundo do trabalho, no mundo da sociedade? O que vai diferenciá-los é a sua capacidade de pensamento, de estratégia, de organização, de planejamento. Então, esta atividade que o professor está propondo hoje para vocês, o xadrez, ela desenvolve tudo isso de uma forma lúdica, através da brincadeira, através de um jogo de tabuleiro. Então, eu convido a todos vocês a assistirem às nossas aulas, a praticarem esses exercícios em casa. Nós vamos falar também nas próximas aulas sobre o xadrez e os recursos digitais, a possibilidade de jogar online com colegas, há aplicativos que você pode baixar nos seus smartphones que podem desenvolver o jogo, parte do jogo. Tem ainda os super grandes desafios dos supercomputadores contra os grandes mestres do xadrez mundial. Então tem muita coisa bacana para nós assistirmos juntos. Desta forma, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que possam se interessar por essa atividade, e eu conto com essa atenção que eu sei que vocês sempre dão ao professor. Obrigado, nos vemos na próxima aula para juntos continuarmos o universo do xadrez. Até lá! Valeu!